de Davi como apenas o irmão menor, como apenas o irmãozinho lá que ficava cuidando das ovelhas, enquanto os outros iam para as guerras. Davi, ele estava sendo formado, diga assim, formado. Gente, que é isso? Culto de jovens. Diga assim, formado. Formado por Deus. E na sua solidão, ele aprendeu a buscar a presença do Senhor e ser seu amigo. Quantas vezes Davi ali sozinho, de noite, de dia, trabalhando, cuidando das ovelhas, ele não se sentia só. Muitas vezes, diga-se muitas vezes. E Davi, ele não buscava ficar triste, ele não buscava amizades que iriam levar ele para rotas erradas. Ele buscava a Deus, ele buscava a presença de Deus, ele buscava ser amigo de Deus. Diga assim, amigos de Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus, assim como Davi. Quando ele precisava lutar contra os leões e os ursos, ele não apoiava sua confiança em suas forças, mas tinha sua fé e confiança depositadas em Deus. Quantas vezes ali, como o próprio Davi conta, ele precisou matar leões, ele precisou matar ursos. E, amados, Davi, ele era o menor dos seus irmãos. O menor estava ali lutando, guerreando, e talvez ninguém sabia dessa situação de Davi. Enquanto talvez o pai Jessé de Davi estava preocupado com os irmãos que estavam na guerra, que estavam pelejando. Davi também estava lutando contra os leões e contra os ursos, e sozinho. Mas, apesar de tudo isso, diga assim, ele depositava sua confiança em Deus. Antes de ser um grande rei, ele aprendeu a ser um verdadeiro adorador. Como a gente falou, muitas vezes, quando ele estava sozinho, ele se apoiava, ele depositava seu coração em Deus, amados. E assim ele aprendeu a ser um verdadeiro adorador. Quando ele não estava ali cuidando das ovelhas, ele estava tocando a sua harpa, e ali adorando, salmodiando a Deus, como nós podemos ver os salmos de Davi, que ali, naquele momento, ele criava aquelas canções. E ali ele aprendeu a ser um verdadeiro adorador, que apesar de toda a sua situação, de toda a vida que ele vivia, separado, sozinho, talvez ele se sentisse rejeitado, mas ele colocava o seu coração em Deus. Amém? Muito antes de ser reconhecido pelos homens, ele buscou em primazia, diga assim, em primazia. Em primeiro lugar, ser alguém que agradava o coração de Deus. Ali, Davi, longe dos holofotes, longe de ser visto, ele buscou agradar o coração de Deus. Tendo o quê? Um coração sincero, tendo um coração humilde, tendo um coração que realmente buscava o Senhor de todo o coração. Amém? E muito antes de ser um grande rei, ele foi um grande servo. Amém? E foi naquele lugar que muitos viam como um lugar de desprezo e rejeição, que Deus formou, gerou, diga assim, formou, gerou, tratou, testou e aprovou o seu escolhido. Amém? Lá Deus viu em Davi um coração diferente. E então, amados, ali, sozinho, distante de todos, cuidando das ovelhas, Davi foi enxergado por algum homem? Diga assim, não. Davi, gente, que isso? Misericórdia, diga assim, não. Davi, ele foi enxergado por Deus. Davi, ele não estava buscando ser notado pelo seu pai, pelos seus irmãos. Ele estava buscando ali estar na presença do Senhor. Ele estava buscando ali, amados, estar na presença de Deus. E isso fez com que Deus enxergasse Davi. Amém? Então, Deus escolhe Davi para uma grande missão. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel 16, 1. Aqui no 16:1, nós não vamos ler. Foi quando Deus decide que vai tirar Saul, vai destituir Saul do seu cargo de rei, porque Saul desobedeceu a Deus. Não foi uma, nem duas, mas muitas vezes Saul desobedeceu a Deus. E Deus não se agradou disso. E aqui, vamos ler. Versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os filhos me tenho provido de um
rei. Ali, mas enquanto Davi estava pastoreando, ali enquanto Davi estava cuidando das ovelhas de seu pai, Deus olhou para o coração dele e viu um rei. Um rei que seria diferente de Saul, que teria prazer na presença do Senhor. Amém? Vamos pular aqui para o versículo 5. Vamos ler juntos? Respondeu ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Amados, aí nesse momento Deus falou com Samuel, e ali ele foi à casa de Jessé, amém? E aqui ele já estava, o primeiro filho de Jessé, que Samuel viu, foi Eliabe. E o que é que ele disse? Certamente estou perante do ungido de Deus. Olha só, por que será que ele pensou isso, né? Talvez ele viu ali um soldado de grande estatura, um soldado ali bem apresentável, e falou, não, certamente é esse. Mas vamos continuar lendo aí. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, Nem para a sua grandura. porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha só, ali Samuel viu o que? Diga assim, aparência. O que é muito visto hoje, julgado entre a nossa geração, amados, de jovens, é a aparência. Quantas pessoas são humilhadas, rejeitadas, tem ali, sofre bullying na escola, quantas pessoas, e elas têm isso, mas não é isso que Deus olha. Não é isso que Ele vê na gente. Diga assim, Deus olha o coração. Enquanto o homem olha o exterior, Deus olha o interior, o que tem dentro de você. E naquele momento Deus não viu o que estava por fora, o que Eliabe era por fora. Deus ele viu por dentro, assim como ele viu o coração de Davi. Vamos continuar do versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o Fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu este. Gente, passou os 7 filhos, diga assim, 7 filhos. E como é que ainda não passou Davi? Por que ainda não passou Davi se Samuel falou para chamar todos os filhos? Todos. Passou os 7 ali, mas até agora ainda não passou Davi. Vamos continuar lendo aí, versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Rapaz, depois dos 7 filhos, depois de todos, Jessé nem lembrava de Davi. Cadê seus filhos? Aí Jessé lembrou, tá apacentando as ovelhas. Nem o próprio pai pensava que o filho seria chamado para algo tão grande. Via tanta grandeza em Davi. Mas Deus viu, amém? E ali todos os 7 filhos, talvez fossem de alta estatura, podia se ver grandeza neles por fora. Amados, mas dali nenhum deles foi aprovado. A Bíblia fala que eles foram reprovados por Deus. Diga assim, reprovados. Você tem noção do que é ser reprovado por Deus? Ali eles lutavam no exército de Israel, e talvez aquilo fosse muito nobre naquele tempo, e era muito bem visto. Mas por dentro, eles foram rejeitados. E ali, Samuel fala, né? Acabaram-se seus filhos. E aí Jessé lembra, ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. E nesse momento aqui,
Davi estava onde? Lá longe, apacentando as ovelhas. Talvez Jessé tinha até se esquecido que tinha outro filho, que vivia tão longe de casa, amados, que quem apacentava as ovelhas naquele tempo, eles passavam muito, muito tempo fora. Eles ficavam dias e noites. Amém? Vamos continuar aí no versículo 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou E foi para Ramá. Amados, a partir daquele momento, a história de Davi muda totalmente. Diga assim, totalmente. Quando Davi chegou, ele foi confirmado que ele era o escolhido de Deus. Amém? Ali Davi não foi visto por ninguém, por nenhum homem, mas sim por Deus. Ali o pai dele, os irmãos, podiam olhar e até se espantar por Davi ser o escolhido. Mas Deus escolheu Davi por quem ele era. Amém? E dali em diante o Espírito do Senhor o acompanhava. E aquele jovem que antes era apenas um pastor de ovelhas foi ungido para um dia ser o rei de Israel. E ali, enquanto Davi, amados, ele foi crescendo, mas ele mostrava sua fé e perseverança no Senhor. Amém? Dali em diante, o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Davi. E ele não, amados, não retrocedeu, ele não permitiu que aquilo tomasse seu coração de maneira negativa, mas sim ele permaneceu firme na sua fé. Amém? E mais uma vez, Davi demonstra isso enfrentando o Golias. Quantos aqui conhecem a história de Davi e Golias? Levanta a mão bem alta. Amados, Davi e Golias. Que história, essa história é tão falada, mas às vezes a gente não percebe a profundidade que tem essa história. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Samuel 17, 23. Ali os filisteus eles estavam em guerra com Israel e havia um gigante que zombava do povo de Israel e do seu Deus. Bem, ali os filisteus e Israel estavam travando batalha e um grande triunfo, aparentemente, do povo filisteu era que eles tinham gigantes, né, que estavam do lado deles e lutavam por eles. E esse gigante, que se chamava Golias, zombava do Senhor. Vamos ler ali, versículo 23. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram diante dele, e temiam grande fim. Amados, o Golias, aquele gigante estava insultando não somente o povo, mas Deus, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E aqueles homens, o que eles estavam fazendo? Diga assim, fugindo. Eles fugiram, eles temeram grandemente. A Bíblia fala, como é que um povo que tinha um Deus tão grande, tão poderoso, que já tinha feito tantas coisas extraordinárias, teve medo de um gigante? Só um gigante. E eles correram de medo. Vamos aqui para o versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Apenas Davi, que nem era um soldado. Diga assim, nem era um soldado. Apenas Davi tomou aquilo e falou: quem é este incircunciso para falar do Deus de Israel, para afrontar o Deus vivo? Amados, diga assim, quem tem destino, não é omisso.
diante ali da afronta, diante da situação, amados, Davi ele não foi omisso. Apesar dele ser o menor da sua casa, apesar dele não ser um soldado, apenas um pastor de ovelhas, ele se indignou e ele teve uma ação. Ele falou: quem é esse incircunciso para falar do Deus dos exércitos? Vamos aqui para o 31. Leiam aí na TV. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamar. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir a pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Olha só, ali Saul, ele ouviu falar sobre o que Davi tinha dito, e ele mandou chamar Davi, e ele falou: não, Davi, você é muito jovem ainda, você é muito moço. Aquele gigante já luta há anos. E ele falou o quê? Não, você não pode ir. E o que Davi falou? Vamos ler no versículo 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio o leão ou o urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Olha só, enquanto ali Davi ele ouvia palavras de que ele não iria conseguir, o que ele fez? Davi, ele continuou firme na sua fé, e ele se posicionou, e ele não deu ouvido àquelas palavras contrárias, mas seguiu com a sua fé, diga assim, inabalável. Perante o próprio rei, falando que ele não iria conseguir, ele falou o quê? Que ele iria, pois o Senhor estava com ele. Versículo 37, disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Amados, Davi, ele confiou na própria força dele? Não. Diga assim, não. Gente, que isso? Vamos lá, não. Davi, ele não confiou na sua própria força, ele confiou no Senhor. Ali perante aquela guerra, ele confiou apenas no Senhor. E aqui no 39, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui o rei Saul tinha dado uma armadura para Davi, mas ficava muito grande nele. E ele decidiu ir lutar sem a armadura. Amém? Aqui no versículo 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Olha só, né? Mais uma vez, Davi foi julgado apenas pela sua aparência. O Golias olhou assim, um garoto pequeno, todo carinha de bobinho, assim, talvez, gentil. E ele olhou: rapaz, o que esse menino está fazendo aqui? Aí no versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. Em toda a terra saberá, diga assim, saberá que há Deus em Israel. Amados, que tremendo essa palavra, que tremendo. Davi ali, sendo subestimado por tudo e por todos, ele foi e ele guerreou, diga assim, no nome do Senhor dos exércitos.
Davi em nenhum momento temeu e manteve firme no Senhor e firme de que Deus estava com ele. Ali ele lutou, não apenas por Israel, mas pelo nome do Senhor. Amados, já pensou, você já imaginou ali Davi, diante com todo o exército de Israel ali, todo valente, que não fizeram nada, todo ali atrás dele, e ele falando com o gigante, com essa autoridade. O Espírito do Senhor estava sobre ele, de fato. Olha só a autoridade que Davi falou naquele momento. Vamos continuar aqui no versículo 49. E Davi pôs a mão, leiam aí. Davi meteu a mão na fonte e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou. Porém, não havia espada Na mão. Davi, ele sem espada, apenas com a sua fé, com 5 pedras e um alforje, foi ali e venceu o povo filisteu, matando o gigante, amados. E ele venceu, diga assim, ele venceu. E nos dias de hoje não é diferente. Amém? Nos dias de hoje ele não é diferente. Você vai precisar lutar contra gigantes, você vai precisar lutar contra rejeição, contra situações. Só que o que vai mudar? Olha para a pessoa do seu lado e diga assim, o que vai mudar? Diga assim, a minha decisão. O que você vai escolher? Se firmar em Deus, ser amigo de Deus, ter uma fé inabalável, ou se permitir ouvir as vozes contrárias, que dizem que você não vai conseguir, que dizem que você é um perdedor, que dizem que você não nasceu para coisas grandes. Porque Deus, diga assim, com Deus, eu sou vencedor. E o que define é onde você põe sua fé, como você se posiciona diante dos desafios. Davi, ele teve desafios? Muitos desafios, muitos e muitos, mas o que definiu foi a fé dele, onde ele colocava o seu coração e como ele se posicionava diante desses desafios. Amém? Amém. Quando não tem ninguém do seu lado, quem você é aos olhos de Deus? Quem Davi era aos olhos de Deus quando ele estava ali sozinho, cuidando das ovelhas? Não foi os homens que levantaram Davi, mas sim o próprio Deus. Deus quer levantar uma geração de filhos, de pessoas comprometidas que confiam nele, amados. Deus, ele quer levantar essa geração e ele quer que você faça parte dessa geração de pessoas comprometidas, diga assim, comprometidas com o seu reino. E eu vou terminar essa parte aqui para você refletir. Quem você decide ser? Quem você vai decidir ser a partir de hoje? A pessoa que confia em Deus ou que põe sua esperança no mundo? Já pensou se Davi tivesse posto sua esperança no mundo e ouvido Saul e ouvido seus irmãos? Ele não seria nada, pois ele teria fraquejado. Mas ele decidiu ouvir a voz de Deus e pôr sua fé em Deus. E é isso que nós precisamos hoje, amados. Pôr a nossa fé em Deus e confiar totalmente nele, amém? Que em meus desafios, em minhas situações, Ele está nos formando, Ele está nos preparando, Ele está nos preparando para coisas grandes. Diga assim, grandes e extraordinárias. Amém? Termino essa parte aqui e já vou passar para Yasmin. Que quando a gente tem a essência de Deus na nossa vida, a gente não pode mais ser esquecido. A gente não pode ser mais excluído. E a essência de Deus, ela tem que ser tão forte na nossa vida que quando as pessoas olhar para nós, ver a gente, elas têm que ver algo diferente. E naquele momento, eu acredito que Jonathan olhou para Davi e ele viu algo diferente na vida de Davi. Ele olhou para Davi e falou, esse daí ele é diferente. E na hora, Jonathan amou ele, falou, esse daí vai ser meu amigo, esse daí vai ser uma pessoa que vai me aproximar de Deus. Amém? E muitas das vezes a gente precisa ser essa pessoa na vida de outras pessoas. Amém? Quando a gente conheceu o apóstolo Ricardo, a pastora Débora, nossa paternidade, eles foram essa pessoa na nossa vida.
Aquelas pessoas que a gente vê e a gente quer sempre ficar perto. A gente vê a luz de Deus na vida daquela pessoa. E a gente quer, né, ficar perto daquela pessoa porque tem algo especial na vida dela. E a gente precisa ser assim. Assim como o Jonathan, ele, né, através das nossas vidas, ele veio. E assim foi com o Vinícius também, e através da vida do Vinícius e o Joaquim. E assim a gente tem que ser, para conquistar essa geração, para conquistar todas as pessoas que queiram. Porque também, quem não quer, não tem como, mas todas aquelas pessoas que queiram. Amém? A alma de Jonathan se ligou com a de Davi. Olha que palavra forte, né? Pode passar. Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonathan e Davi fizeram aliança, porque Jonathan o amava como sua própria alma. A amizade, ela sempre tem que vir... toda amizade tem que ter uma aliança. E a gente, né, fizemos uma aliança com a nossa paternidade. E assim nós temos uma aliança com Jonathan, temos uma aliança com Joaquim, temos uma aliança com Vinícius, com a Isabelle. Porque no reino é assim. No reino nós precisamos ser pessoas de aliança, precisamos ser pessoas de princípio. Porque é a mesma coisa de você pegar uma aliança mesmo, um anel. Uma aliança, ela não tem fim, ela não tem começo, não tem fim, ela é infinita. E a aliança precisa sim. E toda aliança precisa ter princípio, precisa ter honra, precisa ter respeito, precisa ter doação. A gente precisa se doar para manter aquela aliança. Amém? Aí, pode passar. Despojou-se Jonathan da capa que vestia e deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Ele honrou Davi. Ele via que a unção que tinha na vida de Davi era tão grande, tão forte, que ele quis honrar Davi. E essa passagem ela me impactou muito, né? Que mesmo quando Davi, ele se sentia, né, primeiramente Deus viu Davi. A primeira pessoa a enxergar Davi foi Deus. Depois Samuel, aí depois Saul e Jonathan. Porque depois que Deus te enxerga, é impossível você ficar apagado. É impossível, depois que verdadeiramente você, né, começa a resplandecer a luz de Deus, não tem como mais você ser excluído, ficar por detrás das malhadas. Porque a luz que vai estar em você é a luz que vem de Deus. E ela é muito forte, ela é muito impactante. Amém? Jonathan enxergou Davi. Em Provérbios 18, 24. Provérbios 18, 24. Fala: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigos mais chegados que irmão. E eu tenho certeza que Jonathan era um irmão para Davi. Jonathan era aquela pessoa que, né, mais para frente a gente vê tudo que os dois passam junto, e o tanto que Jonathan foi uma bênção na vida de Davi, o tanto que ele era presente na vida de Davi, e tanto que ele foi contra várias pessoas para ajudar Davi, né? E hoje não é diferente com a gente. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, excluídos, sem propósito, e Deus nos envia alguém que nos veja além das nossas limitações, que nos enxergue em meio à multidão. Comigo foi assim, e talvez com você também. Talvez você se sentia excluído, sozinho. Às vezes você até queria fazer as coisas de Deus, mas quando a gente se sente tão excluído e sozinho, a gente se sente um erro. E quando a gente se sente um erro, a gente não quer ficar na presença de Deus.
Porque a gente pensa assim, não, mas eu sou tão sujo, sou um erro, e a gente não quer manchar Deus com o nosso erro. E às vezes a gente nem, né, assim, mas por nós nos sentirmos um erro, nós acabamos nos distanciando de Deus. Mas quando nós somos enxergados por alguém, principalmente uma pessoa de Deus, né, a gente muda completamente a nossa visão. Foi muito forte o dia que a gente começou com o apóstolo a primeira vez. Eu nunca vou esquecer esse dia. Foi lá na pracinha de São Geraldo, eu e o Thales conversamos com ele. E como que ele nos viu, além de tudo aquilo que a gente se sentia. A gente se sentia perdido, sozinho. E ele nos viu ali. E é isso que a gente precisa ser para as pessoas. A gente precisa ser essa pessoa que enxerga além da aparência. A gente precisa ser verdadeiramente um amigo. A gente precisa enxergar o que a pessoa tem dentro. E, às vezes, o que a pessoa tem dentro é só coisa ruim mesmo, infelizmente. Mas vamos acreditar que a maioria das pessoas tem muita coisa boa dentro. Porque se a gente pensar nas pessoas que só têm coisa ruim, a gente não vai fazer nada. Então, Davi, ele se sentia assim. Ele se sentia... né, acho que quando o Jonathan veio falar com ele, ele falou, uai, tá meio estranho isso, porque ninguém nunca vem conversar comigo, ninguém nunca... Imagina só, ele pensando, ai, gente, agora todo mundo vai falar comigo. Ele se sentiu importante, ele se sentiu visto, ele se sentiu enxergado. Ele, pela primeira vez, né, assim, depois de Deus e Samuel, Jonathan foi a primeira pessoa que não julgou a aparência dele. Não julgou que ele era pequeno, que ele era jovem. Não julgou isso, mas verdadeiramente viu a unção de Deus na vida dele. Amém? E imagina só, né? A vida toda ele tinha sido excluído pelos irmãos dele, pelos pais e todo o resto. Quando nós somos jovens, tudo que nós queremos é ser enxergado, né? É muito engraçado. Quando a gente é mais novo, a gente chega em casa, tirou uma nota 10. Eu sou assim até hoje, né? Tirei 30 aí na prova, mandei lá no grupo. Eu mostro para todo mundo quando eu vou bem nas provas. Agora, quando eu vou mal, eu fico calada. Mas a gente tem uma necessidade grande de ser enxergado, de ser elogiado. Imagina como que Davi sofria. Tipo, às vezes ele fazia uma coisa extraordinária lá, cuidava super bem das ovelhas e ninguém nunca chegou nele para elogiar ele. Nunca chegaram. E hoje a gente é assim. A gente, às vezes, tira uma nota boa, chega em casa, nossa, mãe, ó, tira uma nota boa. E o problema é que hoje nós lidamos com uma geração de pais que é muito cansado, devido à carga de trabalho, devido a várias coisas. E o que acontece, por muitas das vezes, é que às vezes a gente chega e vai mostrar aos nossos pais, e eles estão tão ocupados com as coisas deles, que eles acabam não vendo aquilo que a gente tinha para mostrar. E não sei se isso já aconteceu com alguém, mas só quem já passou por isso, de ser tipo rejeitado, note uma coisa que era importante para mim, para mostrar para os meus pais, mas na hora que eu fui mostrar, eles não fizeram tanta questão. E só quem já passou por isso sabe o tanto que isso causa trauma, causa revolta, a gente fica muito chateado. E hoje isso acontece muito. Hoje eu vejo que o inimigo ele trabalha muito assim na vida do jovem. Ele trabalha muito com a rejeição. Seja rejeição de amizade. Eu acho que, na verdade, começa dentro de casa. Começa quando os pais não vêem o filho, quando os pais trabalham muito e, né, devido a várias coisas e acaba não enxergando o filho, ou quando está na escola e tem vários grupos e você vê, nossa, mas eu não me encaixo nesse, mas eu não me encaixo nesse, e acaba tendo que ficar sozinha.
E como isso é triste. Imagina ele lá no pasto, ele ficava dias lá, sozinho, ninguém falava, você está com fome. Imagina, ele deve ficava com fome lá e ninguém levava um prato de comida para ele, ninguém, sabe? Ele era esquecido. Isso é muito doloroso, muito. E hoje a gente vê o impacto disso na nossa vida, né? Como que isso ser excluído faz tão mal para a gente. E aí, por muitas das vezes, quando nós tentamos ser vistos, mas tem essa exclusão, essa rejeição dos nossos pais, isso causa em nós algo negativo, diferente do que aconteceu com Davi. Muitas das vezes, hoje, em vez da gente levar isso como... talvez tentar olhar o lado bom, né? Igual Davi olhou o lado bom. No meio disso tudo, ele fazia vários salmos, ele ficava louvando, tocando. Ele não se ele se importava, mas ele não deixou isso entrar no coração dele e definir a vida dele. Amém? Mas hoje o que acontece é ao contrário. A gente deixa isso entrar muito no nosso coração e acaba levando para o lado negativo. A gente fica revoltado, não quer conversar mais com os pais. A gente começa a chamar a atenção dos nossos pais de forma diferente. Começa a responder, começa a brigar, começa a tirar nota ruim, para ver se os pais enxergam a gente, ou as pessoas que estão ao redor nos enxergam. Mas Davi, ele foi diferente. Ele teve humildade, mesmo sendo excluído da família. E ele nunca deixou de ser obediente. Mesmo sendo rejeitado, mesmo ele nunca sentando na mesa, ele nunca deixou de cuidar dos pastos. Hoje em dia, se você não ganha um tênis que você quer, aí sua mãe pede para você lavar a vasilha, você fala, não vou lavar a vasilha não, porque você não me deu o tênis que eu queria. Ou, às vezes, um chocolate, você fala, não, você não comprou o chocolate que eu queria, agora eu não vou varrer casa mais, não. As pessoas hoje estão assim. E Davi lá, ele ficava dias sem nem comer, e ele continuava fazendo a obrigação dele. Hoje em dia, se você não dá o que o jovem quer, tem jovem que recebe mesada para poder arrumar a casa. Por exemplo, recebe R$200, 250, para lavar a vasilha que ele come a comida. E mesmo assim, ele não é grato, não respeita os pais. Exatamente. Já estou falando bem alto para o meu filho escutar, que ele não vai ganhar mesada para arrumar a casa, não. Estou doida para ele nascer e fazer 10 anos logo para lavar vasilha, que eu não gosto. Então, sim, filho, já escute e já se prepara. E seja como Davi, obediente. Davi, ele é um exemplo para nós, amém? Na obediência. Então, ele, mesmo com tudo isso, ele cuidava das ovelhas, ele fazia tudo, ele dava 100% dele, fazia tudo. De tanto que quando Samuel manda chamar ele estava lá tranquilo, fazendo a obrigação dele, ele nem viu que o povo estava lá na casa dele. Amém? Deus viu Davi quando ninguém mais viu. E isso é o suficiente. Porque quando somos vistos por Deus, temos a essência de Deus e a luz dele. Isso faz com que a gente impacte as pessoas. Isso, ter a essência de Deus, muda tudo. Muda tudo. Porque se ele não tivesse sido visto por Deus, provavelmente ele não teria sido visto por Samuel, não teria sido visto por Jonathan, não teria sido visto por ninguém. Amém? Então, o que faz de nós diferencial nessa terra é a luz de Deus, é a essência de Deus que temos em nós. Amém? Como é bom, né, quando a gente vai num lugar e alguém fala, nossa, você é cristão, nossa, você é uma pessoa diferente. Como é bom isso, né? Porque ali as pessoas estão reconhecendo Deus em nós. Amém?